Olá pessoal, hoje estamos aqui para fazer a nossa correção comentada da avaliação global de matemática, onde era abordada os conteúdos do capítulo 3, que eram monômios e polinômios. Então eu vou resolver as questões aqui para vocês de forma comentada, para caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês, na resolução das questões durante a prova, vocês tirarem essas dúvidas agora, para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo que vem pela frente, que são as frações algébricas. Como as questões elas ficavam embaralhadas na prova de vocês, ou seja, a primeira questão de um era a última questão do outro, e as alternativas também, então nesse caso eu vou corrigir na ordem que eu tenho aqui, certo? A primeira questão, no caso a minha, dizia o seguinte: dividindo o polinômio x elevado a 4 mais 2x elevado ao cubo menos 2x elevado ao quadrado menos 4x menos 21 por x mais 3, obtém-se qual valor? Seria uma dessas aqui. Nesse caso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se eu tenho todos os expoentes, ou seja, o maior expoente daqui é o 4, então eu tenho que ter de 4 a 0. Então, 4, 3, 2, 1, 0. Então, eu tenho todos os expoentes que eu preciso aqui. Da mesma forma, acontece aqui, ó. O maior expoente aqui é 1, então eu tenho todos os expoentes que eu preciso, que nesse caso é o 1 e o 0. Então, a gente montando a nossa divisão, ficaria dessa forma. X elevado à quarta mais 2x elevado ao cubo menos 2x elevado ao quadrado menos 4x menos 21 dividido por x mais 3. Na divisão de polinômios, a gente sempre vai dividir o primeiro pelo primeiro e vai multiplicar pelo todo o resto. Então, por exemplo, x4 dividido para x1. Aí, nesse caso, como é uma divisão, a gente vai subtrair os expoentes. Então, vai dar x3. Pega esse x3 e multiplica por todo mundo daqui, lembrando que tem que mudar o sinal. Ou seja, quem é positivo vai ficar negativo e quem é negativo vai ficar positivo. Então, mais por mais, então vai ficar menos x3 vezes x1 vai ficar menos x4. Mais por mais, então vai vir menos x3 vezes 3 vai ficar 3x3. Agora que eu multipliquei isso por todo mundo, faço a operação aqui, ó. Um positivo com um negativo vai para 0. x2, 2x3 menos 3x2 vai ficar menos x3. E baixo todo o restante. Então vai ficar menos 2x2 menos 4x menos 21. E começa o processo de novo, dividindo o primeiro pelo primeiro e multiplicando por todo mundo. Então aqui, ó, x3 dividido por x1 vai ficar menos x2. Multiplicando, menos por mais, menos, então aqui vai vir mais, x2 e x1 vai ficar x3. Menos por mais, menos, então vai vir mais. x2 vezes 3 vai ficar 3x2. Um positivo com um negativo, 0. Menos 2 mais 3 vai ficar 1. Baixa o restante. Certo? E divide novamente o primeiro pelo primeiro. Então, no caso, x2 para x1 vai ficar mais x. Mais por mais, então vem menos. x1 vezes x1 vai dar x2. E aqui vai ficar mais por mais, então vai vir menos 3x, certo? Somando, um positivo com negativo, 0. Menos 3 menos 4 vai ficar menos 7x e baixo menos 21. Dividindo novamente, né? Ó, menos 7 dividido para x vai ficar menos 7. Aí menos por mais, menos, então vai mais. Então vai ficar 7 vezes x vai ficar 7x. Menos por mais vai dar menos, então vai vir
mais aqui para baixo, ó, e vai ficar 7 vezes 3, 21. Um positivo com negativo vai para 0, um positivo com negativo vai para 0. Então, a divisão de x à quarta mais 2x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 4x menos 21 por x mais 3 vai ser x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x menos 7 e o resto vai ser 0. Então, a alternativa era essa última aqui, ó. Certinho? Uma outra questão era o seguinte, era cálculo de perímetro, né? Sabendo que x é igual a 4, determine o perímetro do polígono. A gente sabe que para determinar perímetro é o quê? A soma de todos os lados. Então, como é que ficaria? Começando daqui, ficaria 5x mais 3 mais 3x mais 2 mais x mais 2 mais 5x mais 2 mais 3x mais 1 mais 3 mais x mais 1. Somando todo mundo que tem x, né? Ou seja, esse daqui com esse, com esse, com esse, com esse e com esse. É no caso aqui, ó. 5 mais 3, 8. 8 mais 1, 9. 9 mais 5, 14. 14 mais 3, 17. 17 mais 1. Então, eu teria 18x mais 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 1, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 1, 14. Então, o perímetro seria 18x mais 14. Só que a gente sabe que o x é igual a 4. Então, ficaria 18 vezes 4 mais 14. Então, fazendo a conta aqui, né? 18 vezes 4, que vai dar 72, mais 14, que deu 86. Então, o perímetro seria, essa alternativa aqui, 86. Uma outra questão era o seguinte, determine o resto da divisão de P de x, que é expresso por 2x menos 3 vezes 2x menos 2, vezes 2x mais 2 por d de x, que é x menos 1. A primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar esse polinômio que está fatorado aqui em um polinômio normal. Então, como é que a gente iria fazer isso? Então, trazendo para cá, né, reescrevendo, a gente precisaria primeiro fazer essa conta daqui para determinar o valor desse polinômio p de x. Colocando em prática os nossos conhecimentos sobre produtos notáveis, a gente podia observar que esse daqui, é o produto da soma pela diferença, que, ou seja, quando eu multiplicar 2x menos 2 vezes 2x mais 2, ou seja, eu tenho um negativo e um positivo, o resultado vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o quadrado desse primeiro aqui é quanto? 2 elevado ao quadrado, 4. X elevado ao quadrado dá x ao quadrado. Menos 2 elevado ao quadrado vai ficar 4. Iria multiplicar por 2x menos 3, né? Aplicando a propriedade distributiva, então daria o quê? 2x vezes 4x ao quadrado daria 12x ao cubo. 2x vezes 4 daria menos 8x. Menos por mais, menos. 3 vezes 4 daria 12x ao quadrado. E menos por menos, mais. 3 vezes 4, 12. Certo? O que a gente ia fazer aqui agora? Ia organizar essa divisão. Primeira coisa, eu ia colocar esse meu polinômio em ordem decrescente, ou seja, o menor expoente ele é o 12.
o maior expoente é o 3x ao cubo, então ficaria 12x ao cubo. O outro, menos 12x ao quadrado, menos 8x. Correção, né, pessoal? 2 vezes 4 é 8 e não 12, né? Então vamos reescrever de novo, vai ficar 8x ao cubo menos 12x ao quadrado menos 8x mais 12. E o d de x a gente sabe que é x menos 1, né? Então tá aqui, ó, x menos 1. Fazendo essa nossa divisão, né, ó. Então como é que ficaria isso? Mesma coisa que a gente faz sempre, divide o primeiro pelo primeiro e multiplica por todo o resultado, né? Então tá aqui, ó, 8x ao cubo dividido por x vai ficar 8x ao quadrado. Aí agora multiplicando, né, ó, 8 vezes 1 vai dar 8, mais por mais, então vem menos, vai ficar 8x ao cubo. Aí, nesse caso, mais por menos vai dar menos, então vai vir mais. 8x ao quadrado vezes 1 vai ficar 8x ao quadrado. Fazendo a nossa soma, nesse caso esse vai para zero. Menos 12 mais 8 vai ficar menos 4x ao quadrado, menos 8x mais 12. Menos 4 dividido para 1 vai ficar menos 4x. Multiplicando, né, ó, um negativo por um positivo vai dar negativo, então vem positivo. 4x vezes x, 4x ao quadrado. Menos por menos vai dar mais, então nesse caso vem menos. 4 vezes 1 vai dar 4. Somando, né, ó, 0. 8 mais 4, sinais iguais, conserva o sinal e soma, então vai ficar menos 12x mais 12. Menos 12x dividido para x vai ficar menos 12. Multiplicando, né, um negativo por um positivo vai dar negativo, então vem positivo. 12 vezes x, 12x. Menos por menos vai dar mais, então vem menos. Aí eu tenho um negativo com um positivo dá zero, um negativo com um positivo dá zero. Então a resposta seria resto zero. Então a divisão de P de x por D de x vai ser 8x ao quadrado menos 4x menos 12. E o resto vai ser zero, que é aqui nesse caso era o que a gente estava perguntando na questão, né? Qual é o resto da divisão de P de x por D de x? Então, fazendo a nossa conta, eu sei que o resto vai ser zero. Então, a resposta da nossa questão lá seria zero. O resto seria zero. Uma outra questão diz o seguinte: na divisão do polinômio d de x, que é esse daqui, né, ó, pelo polinômio p de x, obtém-se um quociente, que a gente chamou de q de x, e um resto, que é o r de x. Então, a gente sabe que, nesse caso, na nossa divisão aqui, não vai ser uma divisão exata, vai ter um resto. Aí, o que a questão quer? Que você determine o dobro da soma do quociente mais o resto. Então, primeiro você soma o quociente com o resto e depois multiplica por 2. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora, certo? A primeira coisa que a gente tinha que observar nessa divisão, como a gente já conversou anteriormente, é que o polinômio ele tem que ter todos os expoentes. Se não tiver, a gente tem que acrescentar. Por exemplo, o maior expoente d de x é x elevado à quarta. Então, teria que ter de 4 a 0. Então, 4, 3. Não tinha o 2, então eu acrescentei 0x2. Porque isso aqui, ó, qualquer número que eu multiplicar por 0 vai dar 0. Então, não vai alterar em nada na nossa conta. Menos x mais 10, então eu tenho 4, 3, 2, 1 e 0. No P de x a mesma coisa, eu tinha x2, que era o maior expoente, faltava
o x1, que eu acrescentei aqui, ó, com 0x mais 2. Então, primeiro a gente vai fazer essa divisão para determinar o quociente, que vai ficar aqui, e o resto, que vai ficar por aqui. Depois a gente vai somar o quociente com o resto e multiplicar por 2. Vamos lá, na divisão a gente já sabe como é que funciona, né? O primeiro pelo primeiro e assim por diante. Então vai ficar x4 dividido por x2 vai ficar x2. Multiplicando x2, né? Vezes x2, então vai ficar menos x4. x2 vezes 0 vai ficar mais 0x3. x2 mais por mais, então vai vir menos. x2 vezes 2 vai ficar 2x2, certo? Somando um positivo com negativo, 0. Mais 2 mais 0 vai ficar 2x3. Menos 2 mais 0 vai ficar menos 2x2. E repetindo o resto, né? Menos x mais 10. E a gente vai fazer o processo de novo. Então, quando a gente faz toda a nossa divisão aí, né, do polinômio d de x pelo polinômio p de x, eu tenho um quociente que eu vou chamar de q de x, certo? E o resto que eu vou chamar de r de x. Aí o que a questão pede? Que a gente calcule o dobro da soma de q de x mais r de x. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora, certo? Então fazendo essa conta, né, ó, q de x é igual a x ao quadrado mais 2x menos 2 e r de x menos 3x mais 14. Fazendo uma adição, maior expoente x ao quadrado não tem outro, eu vou repetir. Aí aqui, ó, mais 2 menos 3 vai ficar menos 1. E aqui menos 3 mais 14 vai ficar 11. Mais 11. Aqui é a adição de q de x mais r de x, mas eu quero o dobro, então eu vou multiplicar todo mundo por 2. Aplicando a propriedade distributiva, então vai ficar 2x ao quadrado menos 2x mais 22. E aí é o resultado da nossa questão de q de x mais r de x vezes 2. Uma outra questão dizia o seguinte: considere os polinômios abaixo e determine b ao quadrado e a mais c menos b, sendo a igual a 5x ao quadrado mais 3y menos 2, o polinômio b 2x ao quadrado mais 4x e o polinômio c 3x elevado à quarta mais 5 menos 4y. Então a primeira coisa que a gente teria que fazer, né, reescrevendo aqui os nossos polinômios, né, eu tenho o polinômio a, b e o c. Aí, para determinar b ao quadrado, né? Então tá aqui, ó, b ao quadrado é 2x ao quadrado mais 4x, aqui é o polinômio b, elevado ao quadrado. Eu poderia resolver de duas maneiras, né? Então aqui nesse caso a gente poderia fazer ou aplicando a propriedade distributiva, que nesse caso ficaria 2x ao quadrado mais 4x vezes 2x ao quadrado mais 4x, ou então aplicar os nossos conhecimentos lá de produtos notáveis, né? Que é o que vocês vão ser avaliados daqui a alguns dias, né? Que aqui é o quadrado da soma, então a gente sabe que é o quadrado do primeiro. Quanto é que seria o quadrado do primeiro? 2 elevado ao quadrado ficaria 4. X ao quadrado elevado ao quadrado ficaria x à quarta. Mais 2 vezes o primeiro, então 2 vezes 2x ao quadrado vai ficar 4x ao quadrado, vezes o segundo, 4x ao quadrado vezes 4 vai ficar 16x ao cubo, mais o quadrado do segundo, 4 elevado ao quadrado vai dar 16. X elevado ao quadrado vai ficar x ao quadrado. Aí nós teríamos o resultado de b elevado ao quadrado. A outra coisa que pedia era para você pegar a mais c menos b. Então tá aqui, ó, a mais c menos b. A gente sabe que aqui na adição não muda nada. A única coisa que vai mudar
é aqui na subtração, que troca o sinal de todo mundo. Ou seja, quem é positivo fica negativo e quem é negativo fica positivo. Então, simplificando aqui, ó, 5x ao quadrado. Tem x ao quadrado aqui, ó. Ele é positivo, então vai ficar negativo. Então, 5 menos 2 vai ficar 3x ao quadrado. Pronto, já foi esses dois termos. Y, eu tenho 3y aqui. E aqui, como é uma soma, não muda. Então, menos 3 menos 4 vai ficar menos 7y. Já usei os y's também, né? Menos 2 mais 5, como é uma soma, também não muda de sinal. Então, nesse caso, menos 2 mais 5 vai ficar mais 3. 3x à quarta não tem ninguém, eu repito, mais 3x à quarta. E x sozinho também não tem ninguém. Só que como aqui é uma subtração, aqui em vez de ficar mais, vai ficar menos 4x. E aqui seria a resposta da nossa questão. Uma outra questão seria, seja a expressão a raiz quadrada de x elevado à quarta mais 6y elevado ao quadrado, determine o valor de a para x igual a menos 1 sobre 2 e y igual a 1 sobre 2. Então, a primeira coisa que a gente fazer é só substituir onde tem x por menos 1 sobre 2 e onde tem y por 1 sobre 2. Então, reescrevendo a nossa expressão, a gente teria isso aqui, né? Ó, raiz quadrada de x elevado à quarta mais 6y elevado ao quadrado. Onde x é menos 1 e y é menos 1 sobre 2. Então, reescrevendo, isso aqui ficaria o quê? Raiz quadrada, quem é x? X é menos 1 sobre 2 elevado à quarta mais 6. Quem é y? É 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Isso tudo debaixo de uma raiz. Resolvendo, né, isso daqui, ficaria raiz quadrada. Qualquer número negativo elevado ao expoente par, o resultado vai dar sempre positivo. Então, 1 elevado à quarta vai ser 1. E 2 elevado à quarta vai ficar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Mais 6, que multiplica 1 elevado ao quadrado, 1. 2 elevado ao quadrado, 4. Fazendo essa multiplicaçãozinha aqui, né? Ó, a gente ia ter o quê? Ia ter raiz quadrada de 1 sobre 16 mais 6 sobre 4. Não é isso? Que a gente poderia até simplificar aqui se você quisesse. Então, aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é somar essas duas frações, né? Então, tirando o MMC de 16 e 4, que a gente já está velho de saber aqui que quando os números, os denominadores são múltiplos, então a gente pega o maior. Então, esse aqui ficaria raiz quadrada, o MMC de 16 e 4 é o próprio 16. 16 dividido para 16 vai dar 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Mais 16 dividido para 4 vai dar 4. 4 vezes 6 vai ficar 24. Isso tudo debaixo da raiz, né? Agora que a gente tirou o MMC, a gente pode somar aqui em cima, então ficaria a raiz quadrada, ops, aqui é 24, né? De 1 mais 24, que daria 25 sobre 16. Aqui eu tenho uma raiz quadrada de um número racional, que eu posso quebrar ela em duas raízes, que a gente viu lá no 7º ano. Eu posso ter raiz quadrada de 25 sobre raiz quadrada de 16, não é isso? Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 16, 4. Pronto, está aí o resultado da nossa questão. 5 sobre 4. Essa questão aqui em si, eu considero ela uma das mais fáceis da nossa prova, né? Suponha que o terreno comprado por um proprietário tenha a forma de uma figura acima, que nesse caso ficou abaixo, e suas medidas sejam representadas em unidades de comprimento pelas variáveis x, y, z. A expressão algébrica que representa o perímetro desse terreno, o que seria o perímetro? Seria a soma de todos os lados, é
2x mais 3y mais z, 3x mais 4y mais 2z. Aí você ia ver que somar perímetro seria o quê? A gente pegaria x mais y mais x mais 2y mais z mais z. Aí pegaria mais y. E iria somar isso daqui, né? 1, 2, 3. Então daria 3x. 1, 2, 3. Ou 1, 3, 4. Mais 4y. Z mais z mais 2z. E estava feita a resposta da nossa questãozinha. Estava aqui, ó. Para mim aparece sendo a segunda alternativa. Muito fácil essa questão. E essa outra aqui, né, ó. Sejam P de x igual a 5x menos 2, Q de x, Q igual a 4 mais 25x ao quadrado elevado ao quadrado, e R sendo 5x mais 2. Então, qual é o valor de PR menos Q, certo? Eu tinha passado uma questão dessa parecida na aula de revisão e também no próprio TS, certo? Alterei só alguma coisinha para fazer a prova, mas vamos ver como é que funcionava. Então, nesse caso, para resolver essa questão, a gente teria que fazer algumas continhas, né? A primeira era multiplicar P vezes R, que está aqui, ó. P, que é 5x menos 2, e R, que é 5x mais 2. Se a gente observar, isso aqui é um produto notável, que é o produto da soma pela diferença. Então, a gente já poderia fazer isso aqui de cabeça, que seria o quê? O quadrado do primeiro, então ficaria 25x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que nesse caso 2 elevado ao quadrado vai ser 4. A gente tinha que observar também que o nosso Q estava sendo elevado ao quadrado, então era 4 mais 25x ao quadrado, isso tudo elevado ao quadrado. Que também era outro produto notável, ou se eu quisesse eu poderia resolver pela propriedade distributiva, né? Que nesse caso ficaria 4 mais 25x ao quadrado vezes 4 mais 25x ao quadrado. Aplicando a distributiva, né? 4 vezes 4, 16. 4 vezes 25 vai ficar mais 100x ao quadrado. 4 vezes 25 vai ficar mais 100x ao quadrado. Mais 25 vezes 25 vai dar 625x a quarta, certo? Simplificando aqui, ficaria o quê? 16 mais 200x ao quadrado mais 625x a quarta. Voltando para a expressão da nossa questão, né? A nossa questão pede o seguinte, pede P, R menos Q. Então, reescrevendo, quem é P vezes R? Tá aqui, ó, 25x ao quadrado menos 4. Então, ficaria 25x ao quadrado menos 4. Menos, o nosso Q está aqui, ó, 16 mais 200x ao quadrado mais 625x à quarta. Como aqui é uma subtração polinomial, a gente sabe que o sinal do segundo vai todo mudar, né? Então, nesse caso, esse 16 que é positivo vai ficar negativo, 200 que é positivo vai ficar negativo e 625 que é positivo vai ficar negativo. Então, a gente teria o quê? 25x ao quadrado menos 200x ao quadrado, né? Que vai ficar menos 175x ao quadrado. Menos 4 e o 16 também vai ficar negativo, né? Porque ó, com o jogo de sinal aqui, menos por mais, menos. Então, menos 4 menos 16 vai ficar menos 20. Pronto, já usei esse e esse. E o 625, ó, com o jogo de sinal também vai ficar assim.
E fazendo o jogo de sinal, então vai ficar menos 625x a quarta. E estava resolvida a nossa questãozinha simples. Nessa questãozinha aqui, ó, determine, dados os polinômios, determine P menos R mais Q para x igual a 2. Aí é que a gente poderia fazer de duas maneiras, né? Ou fazer essa adição e subtração polinomial, ou poderia já substituir aqui o x por menos 2, né? Que nesse caso foi o que a maioria do pessoal optou em resolver, né? Então aqui o P de x ficaria como? P de x é igual a 5 menos 2 vezes menos 2 mais 3 vezes menos 2 ao quadrado. Não é isso? Aí o que eu iria resolver? Então, resolvendo, né, ficaria quanto? P de x é igual a 5, menos por menos, mais 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes... Qualquer número negativo elevado ao expoente par, o resultado é positivo. Então, ficaria 3 vezes 4. P de x é igual a 5 mais 4 mais 12, não é isso? Aí aqui ficaria 12 mais 4, 16, 16 mais 5, 21. No Q de x, fazendo a substituição, né, nós teríamos 7 mais menos 2 mais menos 2 ao quadrado menos menos 2 ao cubo. Então, resolvendo, né, ó, Q de x é igual a 7 mais por menos menos 2. Qualquer número negativo elevado ao expoente par vai dar positivo, então mais 4 menos... Qualquer número negativo elevado ao expoente ímpar, o resultado continua negativo, então menos 8. Q de x é igual a 7 menos 2 mais 4, menos por menos mais 8. Fazendo essa conta aqui, né, ó, 8 mais 4, 12, 12 menos 2, 10, 10 mais 7 vai ficar 17. E fazendo o R de x, nós teríamos 1 menos 3 vezes menos 2 mais menos 2 elevado à quarta. Então, R de x é igual a 1 menos por menos mais 6. Qualquer número negativo elevado ao expoente par, o resultado também vai dar positivo. Então, mais 2 elevado à quarta vai dar 16, né? Somando aqui, né, ó, 16 mais 6 vai ficar 22, 22 com mais 1 vai ficar 23. Aí o que a nossa questão queria? Queria P de x menos R de x mais Q de x, né? Aí o nosso P de x deu quanto aqui, ó? Só lembrando, o P de x deu 21. Então vai ficar 21. O R de x deu 23, então vai ficar menos 23 mais... E o Q de x deu 17, não é isso? Então aqui, ó, 21 menos 23 vai ficar menos 2 mais 17. Menos 2 mais 17, então a resposta da nossa questão seria 15. E a última questão era sobre o grau dos polinômios, assinale as alternativas corretas, né? E depois a gente iria somar, porque as alternativas tinham valores, né? Então tá aqui, ó. Primeira afirmação, o grau de um polinômio se calcula somando o grau de todos os monômios contidos nele. Isso aqui é uma afirmativa falsa. O grau de um polinômio coincide com o maior grau entre os monômios contidos nele. Isso aqui é uma afirmativa correta. O grau de um polinômio é obrigatoriamente ser menor do que 10. Isso é falso. O polinômio 3x elevado à quinta menos 2a x ao quadrado mais 2a ao quadrado x ao quadrado é do quinto grau. Isso aqui é uma afirmativa verdadeira. O maior expoente aqui é 5.
O polinômio xy menos 4xy ao quadrado menos a ao quadrado x é do terceiro grau. Isso é verdadeiro, porque esse monômio e esse monômio aqui são do terceiro grau e é o maior expoente. O polinômio não possui definição de grau, isso é uma afirmativa falsa. Então, tinha três afirmativas verdadeiras. 2 mais 8, que vai dar 10. 10 mais 16, que vai ficar 26, que era a nossa alternativa correta. Pessoal, espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima.